Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Enquanto vocês vão chegando, vocês já podem ir encontrando aí na casa de vocês um local confortável para escutarmos a fala de hoje e depois fazermos a nossa meditação. Então hoje nós vamos explorar um tema que foi sugerido, que é a ansiedade e a depressão. Vamos falar um pouco sobre ansiedade e depressão e explorar também de que forma a meditação pode nos ajudar a lidar com a ansiedade e com a depressão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a depressão e a ansiedade já são consideradas pelos profissionais da saúde como a doença do século, como muitos de vocês já devem saber. E o número de pessoas que estão pedindo afastamento de seus trabalhos, que estão ficando incapacitados de encararem a vida em detrimento dessas duas psicopatias, é muito grande, né? E quando nós falamos desses dois temas, é importante irmos além dos sintomas. Então, muitos de nós acreditamos que o problema está nos sintomas que a ansiedade e a depressão trazem para nós. Então tomamos remédios, buscamos diversas formas de amenizar os sintomas, mas nunca nos dedicamos a investigar a causa dessa ansiedade e dessa depressão. Então a depressão, especificamente, segundo a nossa visão, a visão dos meditadores, principalmente da tradição Vipassana, Theravada, diz que a depressão e a ansiedade são duas faces da mesma moeda. Então a depressão ela surge porque eu me apego ao passado. Então o comportamento ruminante, os pensamentos obsessivos, as ideias fixas, elas se tornam tão fortes que eu não consigo abrir mão do meu passado. E no meio de toda essa confusão de pensar o que eu fiz, o que eu poderia ter feito e o que eu não estou conseguindo fazer em detrimento desse passado, eu me sinto sem energia, eu me sinto apático, eu tenho dificuldade de sentir as minhas emoções e tudo isso vai construindo um futuro mais difícil para mim, né? E a ansiedade, ela advém da outra face da moeda, que é a necessidade excessiva de salivar e controlar o futuro. Então, à medida que eu estou sempre pensando no amanhã, no que vai acontecer semana que vem ou daqui a um ano, a minha mente começa a criar vários mecanismos para eu tentar controlar as situações e ter o resultado, o objetivo que eu espero. E dessa forma eu me torno ansioso. Então a depressão ela advém desse apego ao passado, que me deixa triste, com medo no momento presente, e a ansiedade ela advém dessa antecipação do futuro e do medo também do futuro. A ansiedade é como se nós estivéssemos antecipando o predador, né? Então a mente fica a todo momento esperando por esse predador que por vezes nem chega, certo? E para nós lidarmos com a ansiedade e com a depressão, nós precisamos primeiramente fazer as pazes e reconhecer as nossas emoções. Então, dentro da depressão, por exemplo, à medida que eu percebo que eu estou deprimido em detrimento de algum acontecimento, eu devo investigar quais são as emoções por trás dessa tristeza, desse sentimento de falta de energia. E à medida que eu sento para meditar, eu posso convidar essa tristeza, essa apatia a se apresentarem, passando cada vez mais a reconhecer essas emoções que nós não entramos em contato. E quando eu sento para meditar com a minha tristeza, com a minha depressão, talvez venham memórias, imagens à tona, e por meio da respiração e do nosso corpo, nós podemos acolher essas emoções, sentar com elas e permitir que elas passem. E esse exercício cada vez mais vai nos proporcionando fazer as pazes com essa emoção da tristeza e, consequentemente, com o nosso passado. Então é essencial
nós nos reconciliarmos com o nosso passado para sairmos da depressão. Porque enquanto nós estivermos presos no que deixamos de fazer ou no que poderíamos ter feito, o nosso presente ele será infeliz e estaremos deprimidos e incapazes de ter um futuro tranquilo. E quando lidando com a ansiedade é a mesma coisa. Vamos dizer que agora no momento eu esteja muito ansioso porque eu tenho um trabalho para entregar amanhã ou depois. Ao invés de me deixar levar por essa emoção, por essa sensação de ansiedade, o frio na barriga, os músculos contraídos, eu posso tomar algumas respirações, fechar os meus olhos e me perguntar de onde vem essa necessidade de controlar o futuro. E o exercício é trazer a mente para o momento presente, vendo o que eu posso fazer agora em relação a esse problema. E à medida que fazemos isso, trazendo a mente para o aqui e agora, a ansiedade ela diminui naturalmente. E como eu disse, por trás de toda ansiedade sempre tem o medo. Então vamos dizer que eu tenho que entregar esse trabalho e sinto ansiedade. Eu devo me perguntar, o que eu estou temendo? E aí, à medida que eu reconheço esse medo, nós podemos deixar passar, certo? A Gessiula diz, entendo que não podemos descartar o enfoque biológico. Às vezes é incontrolável e pode ser que nem consegue sentar e parar. Gessiula, o enfoque biológico ele é muito importante, mas ele sempre vai estar a serviço da mente. Então a mente que controla todo o meu corpo, o meu sistema, as minhas glândulas, os meus neurotransmissores. E a questão de ser incontrolável é porque nós temos mentes destreinadas. Então, para uma mente que não é treinada a estar no momento presente, é natural que ela caia de vez em sempre na ansiedade ou na depressão, certo? Mas nós estamos aqui justamente para treinarmos a nossa mente. E é claro que no começo eu vou sentir ansiedade, já vou ficar nervoso, não vou conseguir tomar consciência e vou agir automaticamente. Mas à medida que nós vamos praticando a meditação, a ideia é justamente conseguirmos parar antes de agir. Então nós não podemos continuar sendo reféns da nossa mente para sempre. E a prática da meditação, do mindfulness, ela vai nos proporcionar cada vez mais essa capacidade de sentar, respirar antes de agir. Então essa é a essência da nossa prática, o parar antes de agir. É por isso que nós meditamos aqui em silêncio, respirando, para que quando nós enfrentemos um problema na vida real, nós possamos utilizar essa ferramenta. Porque senão não tem para que nós praticarmos, é melhor não meditarmos, né? Então a ideia cada vez mais é sermos capazes de investigar essa ansiedade e essa depressão. Por mais difícil que seja, nós podemos ser capazes de nos reconciliarmos com o passado ou com o futuro, certo? Isso só vai acontecer à medida que eu decido tomar consciência da origem da minha depressão e da minha ansiedade, certo? E um outro ponto muito importante também, quando nós falamos desses temas, é a prática informal. Então, dentro da depressão, sempre que eu perceber que a minha mente está presa no passado, em algum problema, em algo que aconteceu e isso me traz tristeza hoje, eu posso retornar a minha atenção para a atividade que eu esteja fazendo naquele momento. Então vamos dizer que eu esteja lavando a louça. Se eu estou perdido nos pensamentos e nas emoções, eu devo usar a prática informal do mindfulness, que é retornar a atenção para o lavar a louça. A mesma coisa a ansiedade. Se a minha mente está perdida no que eu tenho que fazer amanhã, na semana que vem, quando que o vírus vai acabar, quando que vão encontrar a vacina, quando que eu vou poder sair de casa, eu respiro e retorno à minha prática de meditação informal, fazendo o que eu estou fazendo naquele momento. Seja me alimentando, seja caminhando, seja limpando a casa, qualquer atividade pode ser feita com plena atenção. E para treinarmos a nossa mente, nós devemos utilizar essa ferramenta também da prática informal. A meditação ela não deve ser um momento pontual do dia em que eu sento por 15 minutos às 6h30 e depois esqueço
que eu posso estar presente. Muito pelo contrário. Nós temos que estar presentes durante o dia, durante as nossas atividades. E fazendo isso, naturalmente, não haverá espaço para a mente pensar no ontem ou no amanhã. E, consequentemente, a nossa depressão, a nossa ansiedade também irá diminuir. E dentro desse tema, também é importante esclarecer que existe uma distinção entre episódios de melancolia ou momentos depressivos e a depressão profunda. E também existe distinção entre o transtorno de ansiedade e momentos de ansiedade. Inclusive porque a ansiedade ela é necessária para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência e para a nossa solução de problemas. O que nós estamos tratando aqui é o excesso de ansiedade, quando essa ansiedade passa a nos atrapalhar ao invés de nos ajudar a resolver as coisas. E a mesma coisa a depressão. Não tem problema eu acordar um dia mais melancólico ou ficar triste em relação a alguma situação. Isso é normal, isso é coisa da vida. Mas o problema é eu me apegar àquilo e manter-me várias semanas nesse estado melancólico. Então, por mais difícil que seja a situação que nós estejamos enfrentando nas nossas vidas, que nós possamos praticar a plena atenção. Porque, com certeza, a depressão e a ansiedade, elas não irão deixar de existir tão facilmente. Mas a prática da meditação pode amenizar consideravelmente os efeitos e os sintomas. E aí talvez nós possamos atravessar essa depressão e essa ansiedade de uma maneira um pouco mais leve, pelo menos. Ok? Então eu convido vocês a investigarem. Caso vocês tenham momentos de depressão ou de ansiedade excessiva, investiguem a emoção que está por trás. Busquem se perguntar sobre a origem desta depressão ou desta ansiedade e com certeza por meio da meditação vocês vão perceber que esses dois lados da mesma moeda eles começam a ser mais neutros. Nós começamos a aprender a acolher os ciclos de cada dia, vivendo cada momento e consequentemente cultivando um futuro melhor e estando sempre em paz com o nosso passado, ok? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários. Viver um luto é uma depressão? Boa pergunta, Jurandir. O luto, ele está muito envolvido pela tristeza, certo? Mas nem todas as pessoas que atravessam um luto ficam em depressão e nem todas as pessoas que estão em depressão em detrimento de um luto. Então eu diria que é muito comum as pessoas entrarem em depressão em detrimento de um luto, né? E quando se trata de um luto, nós também devemos fazer a mesma coisa. Ao invés de ficarmos apegados pensando como seria se a pessoa estivesse aqui, o que eu poderia ter dito àquela pessoa, como nós poderíamos ter aproveitado mais, como foi bom e nunca mais vai ser bom assim, eu posso cultivar o momento presente e eu também posso me rememorar, ter lembranças do que eu vivi com aquela pessoa, do que foi bom, sabendo que foi bom enquanto durou e que enquanto durou eu fiz o meu melhor, eu aproveitei o máximo que eu podia. Então nós não devemos nos sentir culpados em relação ao luto, pensando no que poderia ou não poderia ter sido feito, porque aí vamos acabar em depressão. Então a ideia é nós vivermos a tristeza, vivermos o luto, chorarmos porque é natural, né? Sofrermos, mas depois de um certo tempo é importante nós nos desapegarmos daquela emoção também, porque senão as chances são muito grandes de entrarmos em depressão profunda. Tem uns 3 anos que fiz o curso de meditação na Vipassana. Tenho praticado todos os dias junto com terapia. Posso dizer que a plena atenção me ajudou muito, diz a Marilda. Que bom, fico muito feliz com o seu relato, né? Os congressos de medicina, os congressos de psiquiatria, eles têm abordado muito a plena atenção. Tanto enquanto uma ferramenta que pode ajudar a depressão e a ansiedade, como uma ferramenta que também pode ajudar a diminuir problemas cardíacos, diabetes, né? Então, sem dúvida, está sendo muito, muito amplamente divulgado. Sugestão de tema para outro dia, o uso do livre-arbítrio. Ótimo, continuem deixando as suas sugestões de temas aí também, ok?
Então, gente, eu peço que vocês deixem seus comentários agora e perguntas em relação a esse tema. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário da vida de vocês que queiram compartilhar, algo que estejam vivenciando agora dentro desse tema da ansiedade e depressão. Vou dar alguns momentos para que vocês digitem aí para eu ler mais um comentário e depois eu responderei o resto das perguntas após a nossa prática de meditação. Lembrando da importância de vocês interagirem conosco para tornar o nosso encontro mais rico e para eu saber também como que a minha fala foi recebida por vocês. Então não se acanhem, comentem, perguntem. Vou ler aqui mais um e a gente faz a prática. Qual é o sentido da vida? Diz a Dioli. Bom, esse é um tema que a nossa produção pode anotar aí, porque dá uma live só sobre esse tema, né? Qual é o sentido da vida? Mas eu diria de uma maneira mais direta, Dioli, que nós não precisamos tanto especular filosoficamente sobre essa questão. Na minha percepção, o sentido da vida é aprender sobre o autocuidado e sobre o amor, principalmente em relação a si mesmo. Então eu acho que a vida ela começa a ter mais sentido quando nós começamos a nos colocar em primeiro lugar, né? Talvez nós não precisemos especular tanto de maneira mística ou transcendental, né? Porque o sentido da vida ele se apresenta aqui e agora, a cada momento, nas minhas relações com as pessoas que estão próximas. E quando a gente para olhar, na essência, o nosso desafio sempre é o amor, né? Perante nós mesmos e perante o outro. Então eu lhe responderia que o sentido da vida é cultivar cada vez mais uma mente tranquila e um coração puro. Dentro da nossa visão do mindfulness, esse é o sentido da vida. Porque nós nascemos bons em essência e com o tempo a nossa mente ela vai se contaminando e o nosso coração também. Então a ideia do mindfulness e da meditação é que retornemos para esse lugar de sincronia entre a mente e o coração. E aí, dessa forma, nós vamos estar plantando boas ações, convivendo bem com os demais. Então, esse é o sentido da vida. Cultivar um bom coração e uma mente tranquila. Mas aí, dentro desse tema, eu acho que é bom nós deixarmos anotado, porque nós podemos entrar mais na especulação filosófica, né? De uma maneira um pouco mais profunda, para que a sua pergunta seja contemplada de maneira completa. Mas então nós agora vamos fazer nossa prática de meditação e ao final eu termino de responder as perguntas e ler os comentários de vocês, ok? Desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, porque nós estamos disponibilizando outro tipo de material lá, vários vídeos, práticas conduzidas, ok? E também me sigam aí no Instagram, @Mindful Marcos, MINDFUL Marcos, certo? Então vamos nos sentando aí, numa postura confortável, nos preparando para o nosso momento mindfulness de hoje. Talvez tenha sido um dia agitado ou conturbado. Vamos respirando e nos permitindo estar aqui presentes com a respiração e com o corpo. E quem sabe nós possamos sentir os pés e as pernas em contato com o chão ou com o assento, coxas, nádegas,
percebendo se estamos ancorados e firmes na base. Sentindo a região do tronco, a parte da frente do tronco, abdômen, peitoral e a parte de trás do tronco, a lombar, a caixa torácica, chegando aos ombros, talvez contraindo os ombros em direção às orelhas e soltando de uma vez, empurrando os ombros para baixo, relaxando um pouco mais os ombros. Sentindo os braços e as mãos. Percebendo a cabeça equilibrada no tronco por meio do pescoço, sentindo a conexão do crânio com a coluna. E percebendo a região da face, a testa, sobrancelhas, quem sabe soltando as pálpebras, os seios da face, sentindo as narinas e o nariz, os lábios, dentes, gengiva, a língua, percebendo também as orelhas e os ouvidos. E a partir dessa consciência do corpo como um todo, aqui e agora sentado, nós podemos sentir a respiração, percebendo o ar que entra e que sai do corpo não só pelos pulmões, mas também pelos poros. Inspirando conscientes de que estamos inspirando e expirando conscientes de que estamos expirando. E a cada vez que a mente se distrair com sons, sensações, pensamentos ou emoções, retomamos a atenção ao ar que entra e que sai. Notando cada vez mais que não existe respiração de ontem e nem de amanhã. Apenas este fôlego agora. Levando a atenção à região do coração, à região do peito, para que agora nós meditemos em gratidão. A gratidão é uma grande ferramenta para lidarmos com a depressão e com a ansiedade. Podendo pensar sobre nossas vidas agora, neste momento, e cada um pode identificar objetos pelos quais é grato.
desde uma escova de dente até o carro ou a casa. Pelo que você é grato neste momento, deixando que todos os objetos que te trazem gratidão venham à sua mente agora. Objetos grandes, objetos pequenos, objetos de valor elevado e até mesmo objetos que são relativamente baratos. Pelo que você é grato. E agora eu lhe darei um momento para que você reflita sobre os objetos que te trazem gratidão. Atentos às emoções que chegam junto com essa gratidão, à medida que vamos identificando cada objeto pelo qual somos gratos. Talvez alegria, paz, amor. E à medida que vamos identificando os objetos pelos quais somos gratos, talvez comecemos a perceber que há mais coisas certas do que erradas conosco e com nossas vidas. Por quais objetos você é grato? E indo um pouco mais além agora, quais são as pessoas em sua vida pelas quais você é grata ou grato? Permitindo que uma a uma elas se apresentem à sua tela mental e deixando que essa energia do coração se expanda e toque cada uma delas. Por quais pessoas você é grato? Pessoas próximas, pessoas distantes, desde alguém que eu apenas cruzo diariamente, mas não troco muitas informações, até pessoas muito próximas de minha família. Por quem você é grato? E talvez seja possível até sentirmos gratidão por pessoas difíceis, pessoas com as quais supostamente temos problemas, que nos desafiam a sermos pessoas melhores. Gratidão pelas pessoas que me apoiam, gratidão pelas pessoas que se preocupam comigo, que me amam, que cuidam de mim. Gratidão por aqueles que eu convivo, porém não tenho muito contato. Gratidão por aqueles com os quais eu tenho uma relação difícil, que me desafiam a ser um ser humano melhor. E quem sabe agora nós possamos buscar em nossos corações momentos pelos quais somos gratos. Memórias de nossa vida, coisas que aconteceram comigo, pelas quais eu sou grato. Permita que estes pensamentos cheguem e passem,
identificando momentos pelos quais você é grato agora. Momentos da infância, da juventude, da vida adulta, do ano passado, do mês passado, ou até mesmo de ontem ou de hoje. Por quais momentos você é grato? Será que é possível se sentir grato pelos momentos que foram difíceis? Como seria acolher também as memórias ruins, que querendo ou não fazem parte de quem nós somos? Como seria nos sentirmos gratos e enxergarmos o quanto crescemos perante os desafios, por mais difíceis que eles fossem? Nos reconciliando com o nosso passado, nos reconciliando com nós mesmos e nos reconciliando com os demais, todos que passaram por nossas vidas. E quem sabe nós possamos finalizar essa prática sentindo gratidão por nós mesmos, por estarmos aqui sentados, cultivando uma mente tranquila e um coração bom. Gratidão pelo meu esforço. Gratidão pela minha dedicação em ser uma pessoa melhor. Gratidão por cada vez mais estar aprendendo sobre as causas da verdadeira felicidade. Permitindo que essa gratidão se expanda de nosso coração, tocando todos os seres nas 4 direções. Se sentindo grato pela sua cidade, se sentindo grato pelo seu país, pelo seu continente, grato pelo mundo e por todo o universo. Tomando 3 respirações profundas e abrindo os olhos devagar, movimentando as extremidades dos pés e das mãos e quem sabe alongando as pernas, espreguiçando os braços, torcendo a coluna. Todos estão bem? Espero que estejam bem. Então, neste momento, compartilhem aí como foi essa prática em gratidão, o que sentiram. E eu indico que todos aqueles que sofrem de depressão ou ansiedade pratiquem a gratidão diariamente. Ela é um grande antídoto para nos reconciliarmos com o nosso passado e com o nosso futuro. Então nós podemos realizar essa prática. Trabalhar o desapego e a não identificação são bem desafiadores. Às vezes é possível identificar a emoção, mas ainda com dificuldade de desapegar. É isso, Vani. E nós temos que ter consciência, pessoal, que às vezes esse trabalho leva uma vida inteira.
né? Ainda mais dependendo da carga emocional que nós trazemos na nossa infância e juventude, pode ser que tenhamos traumas muito profundos. E essas emoções realmente são desafiadoras. Então nós também temos que ter paciência, como eu já falei aqui, de saber que é um trabalho de água mole em pedra dura, né? E quanto mais nós praticamos, mais nós estamos aprendendo a lidar com essas emoções. Até que um dia, naturalmente, nós nos desapegamos delas. Mas nós também não precisamos ter pressa, porque às vezes nós podemos acabar nos preocupando demais em mudar. E aí deixamos de nos aceitar e isso gera mais problemas. Então não tenhamos pressa em relação ao desapego, porque ele leva tempo mesmo, ok? Às vezes as pessoas não enxergam solução para seus problemas, daí a deprê, diz a Cláudia. É isso. E por vezes a melhor solução é não agir naquele momento, né? Só que a nossa mente tem muita dificuldade de aceitar essa possibilidade do não fazer. E acabamos agindo por impulso e gerando consequências péssimas para nós e para os outros. Mas então é importante saber também que às vezes o melhor é acolher o momento de tristeza e não agir. Porque quanto mais eu me preocupo, pior eu fico, né? Mas sem dúvida a falta de solução para problemas é uma grande causa da depressão. Marcos, é super lindo escutar vocês, mas gostaria de ter pelo menos 30 minutos de meditação, como é quando vamos à Vipassana. Diz a Fá. Que bom, Fá, sua sugestão. Aqui nós fazemos essa meditação de 15, 20 minutos, porque como é um modelo diferente, né, de live para o Instagram, nós não fazemos como uma sanga normal. Porém, essas práticas mais longas você pode encontrar no nosso canal do YouTube, ok? Nós temos meditações lá mais longas que você pode estar fazendo. Mas a nossa proposta aqui é explorarmos os temas e fazermos uma meditação um pouco mais curta mesmo, ok? Porque alguns estão iniciando, outros não. Então, como o público é bem diversificado, às vezes uma prática de meia hora pode ser muito longa para muitos. Então, para buscar contemplar a todos, nós estamos seguindo esse modelo, ok? Mas obrigado pelo seu comentário e nós convidamos você a acessar o nosso YouTube para ter essas práticas mais longas. A meditação menor atende também quem não está tão acostumado a meditar. É isso que eu acabei de falar. A expectativa pode ser ligada tanto à depressão quanto à ansiedade, diz a Marina Dutra. Exatamente. Como eu falei, são dois lados da mesma moeda, né? Então a tendência é essa. Se eu estou muito depressivo, eu começo a ficar muito ansioso, preocupado com o futuro. Então eu estou sempre transitando entre os dois, certo? Por isso que nós costumamos dizer que são dois lados da mesma moeda, porque elas realmente estão muito ligadas à expectativa de como o passado deveria ter sido e de como o futuro vai ser. Para mim, o sentido da vida é nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores sempre. É isso, diz o Zé. É isso, Zé, eu concordo. E foi mais ou menos o que eu falei também, né? Então, várias pessoas compartilhando gratidão, que bom essa prática de hoje. Eu sou muito grata a você por essa maravilhosa prática. Obrigado, Sônia. As explicações sobre ansiedade e depressão foram muito interessantes. Que bom que vocês gostaram. Continuem deixando sugestões de temas. Esses temas foram sugeridos por vocês, então continuem sugerindo. Senti alívio, que bom, que prática profunda. Gratidão pela prática de hoje. Há muito tempo não meditava, bela condução. Adorei, mas as meditações estão sendo muito rápidas. Pois é, vá lá no nosso YouTube que você vai ter meditações mais longas. Foi ótima a prática, mas quando fui acolher e agradecer os momentos difíceis, senti muita tristeza e chorei. Que bom, Carla! Que bom que você pôde chorar, né? Colocar para fora essa tristeza.
É importante nós entrarmos em contato com essas tristezas, porque por vezes nós passamos a vida inteira colocando elas para fora, para baixo do tapete, né? Então eu fico muito feliz que você foi capaz de encarar essa tristeza e a ideia é que você continue essa investigação. Busque praticar gratidão perante esses momentos difíceis novamente, veja o que acontece, para nós irmos rompendo essas camadas gélidas, como a Neiva costuma dizer. Muito obrigado pela prática e pelos ensinamentos. Obrigado a você, Gustavo. Josefa está muito bem. Senti muita tristeza também ao lembrar dos momentos ruins. A meditação poderia se alongar um pouco mais? Pode se alongar um pouco mais. Vocês também podem se autoconduzir, certo? Dentro da prática de vocês, vocês podem se autoconduzir em gratidão pelo tempo que for conveniente. Pode ser mais longa. A gratidão traz muita clareza. Essa prática foi muito profunda, achei maravilhosa. Que bom, Aricleia, obrigado pela sua presença. Umas palavras para reflexão e meditação. Gosto assim. Que bom, Freitas, Cristiane. Também tenho gostado muito, excelente. Com esse tempo de prática eu consigo me aprofundar mais. Pois é, uns sempre vão gostar de umas mais longas, outros vão gostar das meditações mais curtas. Mas como eu já falei aqui, a gente está procurando encontrar um meio termo. Então, dentro da nossa experiência, de 15 a 20 minutos é um bom tempo, tanto para os experientes quanto para os iniciantes, certo? E o que importa, gente, não é a quantidade, é a qualidade da nossa concentração, ok? Então eu posso meditar até por 1 minuto. Existem traduções que indicam meditações de 1 minuto. E aquele 1 minuto pode ser valioso, certo? Então a qualidade da nossa prática é que importa. Com o aumento das compulsões e vícios da quarentena, poderia ser um bom tema. Ótimo, vamos falar então sobre compulsões e vícios durante a quarentena. Está anotado. Ok, queridos? Então, eu agradeço a presença de todos vocês por mais um encontro aqui, foi muito rico. E continue sugerindo e incentivando que vocês deixem os seus temas, o que vocês querem ouvir, né? Já tivemos aí várias sugestões ótimas, para que nós continuemos, digamos assim, conversando na mesma linguagem do que vocês querem ouvir, né? Então está sendo muito rico para nós essas sugestões, nós estamos sendo incentivados a pesquisar mais, pesquisar sobre temas que a gente nunca falou muito, né? Então, muito obrigado a vocês aí por essas sugestões e continuem sugerindo, ok? Então, eu desejo a todos uma boa noite de descanso e que vocês possam ficar com essa reflexão sobre a depressão e a ansiedade, se reconciliando com o passado e deixando de salivar tanto o futuro, porque aí dessa forma nós podemos ter um coração mais tranquilo no aqui e no agora. Ok, queridos? Então descansem e amanhã nós estaremos aqui novamente às 18h30. Ok? Uma boa noite.